O presidente Donald Trump agora faz outras ameaças contra outro país da América do Sul, dessa vez a Colômbia. Vamos ver aqui no telão, vamos conferir a notícia notícia no site do SBT News, sua fonte segura de informação. A notícia é de que a declaração foi feita na noite deste último domingo. Nela, Trump disse gostar da ideia de uma operação militar contra a Colômbia. Ele ainda apoiou ações no México e voltou a citar o desejo de anexar a Groenlândia ao território dos Estados Unidos. Isso ele já tinha falado lá atrás, logo que assumiu. De volta aqui, então, com nossos analistas, Gaer, é uma atrás da outra, hein? É uma bomba atrás da outra. Pois é, parece que o presidente Donald Trump está adotando uma espécie de poder moderador do mundo, como se os Estados Unidos tivessem essa prerrogativa de selecionar os governos que consideram mais relevantes ou mais adequados. Inclusive, há uma preocupação dentro do governo brasileiro, não é de hoje, mas que foi reforçada com essa intervenção na Venezuela, de uma interferência velada nas eleições brasileiras, agora de 2026. Não seria, em hipótese nenhuma, isso não está no radar, uma intervenção do estilo militar, com bombardeios, não estamos falando disso, mas uma intervenção velada, um apoio a determinado candidato, com algum tipo de patrocínio a determinado candidato, é um temor que existe no governo brasileiro e a aposta do governo é que se os Estados Unidos optarem por esse caminho, não seria apoiando o governo do presidente Lula. Seria apoiando um outro governo que fosse mais simpático, um outro candidato que fosse mais simpático aos Estados Unidos e a essa doutrina Monroe que está se construindo, que é a doutrina Donald com Monroe, ou seja, Donald Trump que cada vez mais quer entender a América Latina como o seu quintal, tal como existia a doutrina Monroe lá em 1823. Inclusive, Gaer e Marcela, também, porque já se fala agora também, se especula que essa aproximação que ele teve com o Lula, recentemente, logo depois das tarifas, falou da química, já era, Lívia, pensando no que ele ia fazer com a Venezuela, porque ele não podia comprar uma briga geral, então precisava ter o Brasil do lado dele, um pouco mais como aliado, não contra. Com certeza, o que a gente vai observar daqui para frente o Brasil não vai romper, não vai quebrar essas pontes que construiu com o governo de Donald Trump. Isso não vai acontecer, mas não haverá um trade-off entre tarifaço e soberania. Se tiver de escolher, este governo, pelo que eu escuto lá dentro, vai ficar com a soberania. Então, não vai deixar de criticar, não vai deixar de criticar nos altos tons. O presidente Lula falou nesta semana que os Estados Unidos romperam a barreira do aceitável. Não é pouca coisa. Mas não vamos esperar nenhum tipo de ataque direto ao presidente americano. O presidente Lula não vai fazer isso, porque sabe também da importância de cultivar boas relações com a Casa Branca após essa reconstrução que ainda está sendo encaminhada, inclusive, não é uma reconstrução plena de relação. E foi difícil abrir um canal diplomático, um canal de conversa com o governo americano. Quando o tarifaço entrou em vigor, a gente falou muito sobre a dificuldade de autoridades do governo, de até representantes da iniciativa privada conseguirem acesso a pessoas que poderiam negociar essas tarifas. E agora atacar os Estados Unidos muito diretamente poderia colocar por água abaixo o que já foi conquistado e dificultar o avanço desse processo, que é justamente o que você está falando. E aqui eu estou com a matéria aberta, que a gente trouxe o destaque do site agora, porque houve essa ameaça do presidente Donald Trump à Colômbia, coloco aqui ameaça entre aspas, porque é justamente isso que a gente está falando, Gaer, Lúcio e também a Marcela. A partir do momento que o governo brasileiro ou outros governos validam uma violação da soberania de um outro país, o que é que impede com que novas violações aconteçam? É o precedente que se abre. Muito perigoso, muito perigoso. Tanto é que houve essa ameaça em relação à Colômbia. Entre aspas, eu vou destacar o que disse Donald Trump. A Colômbia também está muito doente, governada por um homem doente que gosta de produzir cocaína e vendê-la para os Estados Unidos. E aqui eu fecho aspas. São as acusações quase que as mesmas feitas a Nicolás Maduro, sem provas apresentadas. Diz Trump que, no decorrer do processo ao qual Maduro está sendo submetido, essas provas serão apresentadas. Mas em relação às acusações à Colômbia, Gustavo Petro, o presidente, respondeu a essas acusações também nas redes sociais, vou colocar entre aspas também, ele disse o seguinte: a Colômbia é um Estado democrático e soberano
que respeita plenamente o direito internacional e conduz sua política externa de forma autônoma, responsável e de acordo com seus interesses nacionais. Esses princípios não estão sujeitos a condições externas, nem admitem interpretações que minem a soberania, que é o que nós estamos falando aqui, e a independência política do Estado colombiano. Diferenças entre os estados devem ser enfrentadas por canais diplomáticos. Inclusive, o Petro não tem nada de ditador, inclusive acabou de ser eleito. Exatamente. E aí eu quero passar para você de novo, que eu sei que você tem mais coisas para falar. A partir do momento que a gente tem posições tão efetivas dessa forma do presidente Donald Trump, você acredita que ele sabe que isso talvez não passe de bravata, embora tenha acontecido na Venezuela, ou ele faz mais acenos para eleitores, para a base dele, uma narrativa que ele tem de manter? O que pesa mais? Essa intervenção dos Estados Unidos na Venezuela foi o ponto de virada, porque provou que Donald Trump não está falando da boca para fora. Não é bravata. Ele é capaz e tem a coragem, inclusive, de fazer esses movimentos. Uma semana antes dessa intervenção, o assessor de assuntos internacionais do presidente Lula, Celso Amorim, deu uma entrevista ao Poder Expresso aqui do SBT News e disse que não acreditava que haveria uma intervenção na Venezuela, que os Estados Unidos iriam derrubar o governo de Nicolás Maduro. Aconteceu. E a partir daí é o medo que está na comunidade internacional no seguinte sentido: Donald Trump também vai cumprir a promessa de anexar a Groenlândia? Donald Trump vai cumprir a ameaça que já fez de anexar o Canadá? Donald Trump vai derrubar, por exemplo, outros governos com os quais ele não concorda mundo afora? E o que também fica claro, Lívia, e que o presidente Trump não fez questão de esconder, é que o interesse dele é econômico. Claramente. Donald Trump e o próprio J.D. Vance, que é o vice de Donald Trump, ontem fez uma postagem nas redes sociais dizendo as razões para a queda de Maduro. Citou fentanil, citou cocaína, citou petróleo, vários exemplos. Não citou a palavra democracia uma única vez. Uma única vez. Não é a preocupação, né? Não é a preocupação. Muito embora aqui no Brasil, setores da oposição tenham levado esse discurso de que houve a derrubada de um ditador. Houve, mas não foi esse o motivo. Tanto é que Donald Trump não está entregando o comando da Venezuela para a oposição de Maria Corina Machado, de Edmundo Gonzalez. Está entregando para a vice, para Delcy Rodrigues, que é uma chavista histórica. O irmão de Delcy Rodrigues foi vice de Hugo Chávez. E se fosse para derrubar ditador, bom, tem ditador no mundo inteiro. Tem em Myanmar, tem em Burkina Faso, tem na Arábia Saudita, tem nos Emirados Árabes Unidos, que são aliados históricos dos Estados Unidos. Ou seja, tudo isso para dizer que o interesse é econômico, que haverá a partir de agora. Nas palavras de Donald Trump, não sou eu que estou dizendo isso, é Donald Trump. As empresas americanas vão começar a explorar o petróleo na Venezuela, tanto é que a ação da Chevron na Bolsa de Nova York já está nas alturas, está saltando, porque todo mundo vê que vai haver essa exploração. Então, aqui são análises de fatos, e o fato é, essa intervenção na Venezuela foi puramente econômica. Não há razões políticas, muito embora o governo de Nicolás Maduro tenha sido absolutamente autoritário. As redes sociais e a polarização política brasileira às vezes não permitem enxergar esses 50 tons da história, mas é possível criticar a ditadura de Nicolás Maduro sem apoiar uma intervenção estrangeira à revelia da lei. Porque se a lei internacional não vale mais, entra a lei do mais forte. E a lei do mais forte é sempre a pior. Eu vou ler só mais uma aspa do que me disse o senador Hamilton Mourão, porque depois da conversa com ele ainda escrevi mais algumas coisas, pedi mais algumas palavras, ele me disse o seguinte, olha só, Hamilton Mourão, estou falando de um senador de direita que foi vice de Jair Bolsonaro, apoiou o impeachment de Dilma Rousseff, não há de se discutir o caráter de direita de Hamilton Mourão. E ele disse o seguinte, a ação dos Estados Unidos reedita a lei do mais forte e derruba o tripé, diplomacia, democracia e comércio exterior, que balizava o soft power americano, bem como as normas do direito internacional. Em suma, está aberta a temporada de caça, virou a lei do mais forte. Diplomacia, democracia e comércio exterior. Era o soft power americano e isso vai por água abaixo. Estamos num novo momento da comunidade global em que não vale mais a lei, vale a lei do mais forte. E nessa lei do mais forte, muitos podem sair perdendo.